Faltam mais dois ali de hoje, do livro Ética de Cômodo, sendo que hoje é quase o capítulo mais importante de todos, porque é o capítulo em que finalmente Aristóteles vai entrar nas virtudes intelectuais. Até agora só faltou as virtudes éticas. Né? Então, eu queria... O capítulo 6, né? O capítulo 6 é fundamental e vocês vão aproveitar muito o capítulo de hoje, de uma utilidade tremenda para entender determinadas coisas da vida. Então, o nosso grupo, né, de leitura da Ética Nicômaco, já está vindo aí há 7 encontros. Hoje é o 7º encontro, de 11. Não, hoje é o 9º encontro de 11. Né? Nosso 9º encontro de 11 hoje. Não é isso? E eu precisava fazer um pequeno resumo até aqui, até para apresentar o capítulo de hoje, que é muito importante. O Aristóteles, no livro Ética Nicômaco, está tentando descobrir, afinal de contas, né, qual é o sentido, né, qual é definir essencialmente o que é ética. E ele começa dizendo que as ações humanas, todas elas sempre visam o bem. Essa ideia não é uma ideia demonstrável. Isso é um conhecimento, é um axioma, é uma espécie de princípio de tudo, que ele não debate. Nem tudo em filosofia pode ser debatido. Existem determinadas conclusões que vêm pelo mundo da intuição que não são passíveis de debate, porque o debate iria remeter a uma infinitude de circunstâncias que não nos levaria a lugar nenhum. Se o homem visa o bem, é preciso saber o que é esse bem. Esse bem pode ser de duas naturezas, os bens são intermediários ou são bens finais. Os bens intermediários são sempre aqueles bens voltados para algum fim. São intermediários porque há um fim final em vista. O primeiro bem que o homem, portanto, visa nunca é um bem intermediário, seria uma coisa contraditória. No fundo, apenas visa seu bem final. Ora, mas o que é o bem final, afinal de contas? Aí Aristóteles, lá no início do livro, faz uma consideração sobre a ideia platônica de bem, como se o bem que Platão defende, que é aquele bem ideal, diz, olha, o bem não pode ser esse bem ideal de Platão, porque esse bem nós não conseguimos acessar. Portanto, não se pode construir uma teoria sobre o bem humano a partir de um bem inalcançável. E ele então diz que o bem que está falando tem de ser um bem factível, real, concreto, e esse bem factível, real, concreto chama-se felicidade. Né? Felicidade, que é a tradução mais comum, não é isso, né? Da palavra eudaimon. Eudaimon é a felicidade, no sentido do espírito belo, né? Espírito belo. Então, o que é a felicidade para Aristóteles? É aquilo que é o bem que, de fato, o ser humano procura, né? Anela. Mas esse bem, felicidade, não resolveu o problema, porque é preciso saber que felicidade não estão falando, e felicidade para quem? Então, há uma felicidade, há vários conceitos de felicidade, há, portanto, quem acha que felicidade é viver tendo sensações boas. Essas sensações boas, na opinião de Aristóteles, não são a felicidade, porque, embora haja alguma legitimidade, porque, afinal de contas, as sensações boas são um bem final, não é isso? No entanto, os animais também são assim. Portanto, não seria muito adequado para o ser humano que a felicidade humana fosse igual à felicidade de um tamanduá. Então, eu acho que achar que o bem é felicidade é o sub-humano, está abaixo da condição humana. Há quem acha que a felicidade é as honrarias sociais. E ele diz que isso também não serve como meta de felicidade, porque, afinal, isso vem e vai, isso é precário, porque vem de fora, e você não controla quando vem e não controla quando vai. Diz ele também que há pessoas que acham que a felicidade está na acumulação de riquezas. Essa é a hipótese mais estúpida de todas, Aristóteles, porque a riqueza é um bem intermediário, não um bem final. Então, é muito melhor você passar a vida ganhando dinheiro para se divertir tomando isso é muito mais ilegítimo e humano do que o sujeito que passa a vida só para acumular dinheiro. Quer dizer, o primeiro, ambos estão equivocados, só que o primeiro ainda tem um aspecto animalesco, e o segundo nem isso. Porque passar a vida acumulando bens intermediários não é uma maneira boa de viver a vida. Logo, se nenhuma dessas coisas satisfaz a felicidade humana, Aristóteles acha que a felicidade humana só pode ser aquilo
e que é próprio do homem. Quer dizer, o que é próprio do homem? É próprio do homem que ele conduza os movimentos da alma segundo a razão. Então é isso que Aristóteles acha que é a felicidade humana. Então, para poder explicar melhor isso, ele vai nos explicar o que é a alma. Na verdade, a explicação sobre o que é a alma não está aqui. Lembrem também que para um grego a alma não tem o significado que tem hoje em dia, né? Porque a alma é psique. Psique é aquilo que se chama de psicologia, da mente, mas a alma para um grego, para Aristóteles sobretudo, é o quê? É a forma que a coisa tem. Né? A forma que a coisa tem. É a forma humana. É composta dentro da forma humana três ingredientes, três pedaços. Um pedaço chamado alma vegetativa, que é a forma biológica do ser humano, com que forma essa que nós compartilhamos com os animais e com as plantas. Sobre a alma vegetativa, nada se pode fazer, a não ser deixar que ela exista. Ela nascerá e morrerá. Portanto, a alma vegetativa independe da nossa vontade. Ninguém pode decidir parar de respirar. Você pode, obviamente, pular dentro de uma tina de água, mas a sua vontade não interfere no processo fisiológico. Não é? A segunda pedaço da alma que interessa é a alma sensitiva, que é a alma onde estão ali, né, sujeitas, né, onde estão incluídas as emoções, as vontades, desejos, enfim, tudo aquilo que tem a ver com a reação ao meio ambiente. Tudo isso é alma sensitiva. E nós compartilhamos essa alma com os animais. Com as plantas, não. As plantas não reagem ao meio ambiente. De modo geral, não, né? As plantas podem até reagir. Então, você tem lá plantas que abrem e fecham conforme o sol. Mas para a planta, isso não é uma relação voluntária. Não há nenhuma voluntariedade nisso. Portanto, ele acredita que a alma sensitiva seja exclusivamente humana e animal. Há, portanto, dentro do homem, uma alma sensitiva que parece com os animais, que é a alma que encapsula os nossos desejos, as nossas vontades, nossas emoções, sentimentos, enfim. Essa alma sensitiva pode ser controlada em parte. Ela não é 100% controlada, mas todo mundo é capaz de controlar um ataque de raiva, todo mundo é capaz de controlar um desejo sexual exacerbado, não é isso? Tá? Todo mundo é capaz de controlar as emoções que tem, de modo geral. E isso significa, então, que a alma sensitiva só se porta bem quando ela está subordinada ao poder da alma racional, que é a terceira parte da alma. A terceira parte da alma é a alma racional. E aí, então, diz ele que só existem virtudes humanas, já que estamos falando de ética, nessas duas últimas almas, porque não há virtude nenhuma em respirar. A respiração é involuntária, portanto, não há virtudes associadas à alma vegetativa. Mas existem virtudes associadas à alma sensitiva, e essas virtudes são chamadas de virtudes morais, ou virtudes éticas. E há virtudes associadas à alma intelectiva, que é a alma racional, que não são iguais às virtudes éticas. Até agora, até o dia de hoje, Aristóteles só nos falou das virtudes éticas. E, de modo geral, ele nos ensinou que as virtudes éticas são a condução digamos, a subordinação daqueles desejos e atitudes e disposições da alma sensitiva ao quê? À justa medida. Portanto, a virtude ética e moral é a capacidade de você ficar no meio entre dois extremos que são igualmente destrutivos. Quer dizer, no lugar de ser temerário ou covarde, é preciso ser corajoso. A coragem está no meio termo, na metade do caminho entre a temeridade e a covardia. E ele então nos falou de muitas e muitas virtudes éticas aqui, sendo que a mais importante delas é a justiça. Tá? Então, a justiça realiza-se, né, na hora em que você impede o ganho excessivo ou a perda excessiva. E a justiça é aquilo que está no meio termo entre o ganho excessivo e a perda excessiva. E aí nos disse que a justiça, sob o ponto de vista de distribuição, como fazem as leis, ela tem que ser proporcional a alguma coisa. E, com relação, no entanto, à justiça corretiva, aquela que faz o juiz quando decide quem tem razão numa tendência qualquer,
ela não pode ser proporcional. Então, você não deve dar ganho de causa para alguém só porque é pobre. Não é isso? No entanto, essa abordagem de justiça, que é sugerida por Aristóteles, que corretivamente não seja jamais proporcional, mas seja equitativa, tá? Essa é uma tendência, desfazer disso é uma tendência moderna em que alguns tribunais imaginam que se devam discutir o determinada pendência conforme determinado critério econômico dos litigantes. Então, por esse critério, todo sujeito que invade a casa de um rico teria ganho de causa, necessariamente. Isso, na prática, já funciona assim na justiça do trabalho. O trabalho é uma situação dessa. Quer dizer, ela é uma justiça não equitativa. Portanto, ela é teoricamente injusta. A justiça do trabalho é nada mais ou menos do que uma enorme iniquidade do ponto de vista técnico da palavra, porque ela parte de uma desproporção de direitos conforme a posição de réu ou de acusador, né? Que é o que acontece hoje na prática na justiça do trabalho. Já um desrespeito muito grande desse preceito que Aristóteles diz que não deveria ser desrespeitado. Bom, durante o tempo todo, na metade dos capítulos que nós vemos até agora, Aristóteles gastou o tempo nos dando exemplos de como é que se chega no justo meio. E agora, finalmente, ele vai ter que entrar num outro assunto, que é o assunto de falar das virtudes intelectivas, e não mais das virtudes éticas. Ora, qual é a diferença desses dois conjuntos de virtudes? É que as virtudes éticas são aquelas referentes à alma sensitiva. Quer dizer, na verdade, elas são contenções das paixões. Estão associadas à contenção das paixões. E as virtudes intelectuais não são a mesma coisa. Porque as virtudes intelectuais, na verdade, são virtudes elas estão distribuídas em torno da expressão verdade. Veja, a virtude ética pode ter variação, porque a ética da mulher não é a mesma ética do homem, nem da criança, dizia Aristóteles. Então, aquilo que é eticamente certo para uma mulher pode não ser para um homem, pode não ser para um jovem. Pode variar muito conforme as circunstâncias em que você está, porque essa justa medida, ela é, de alguma maneira, um pouco pessoal. No entanto, 2 mais 2 igual a 4, isso dá certo para todas as pessoas, independente de sexo, ou de idade, nacionalidade, enfim, o que for. Portanto, as virtudes intelectuais não podem ser a mesma coisa que as virtudes éticas. Elas são de uma outra natureza. E que natureza é essa que o Aristóteles vai nos explicar hoje, nesse capítulo monumental, um dos mais belos, dos mais importantes textos já escritos da história da filosofia, é esse que nós vamos ler hoje. Tá certo, pessoal? Alguém não entendeu alguma coisa até agora? Alguém não entendeu tudo até agora? Estamos na página 177, é isso? 177, 177. Que tal? Vamos lá, então? Se você não tem dúvidas. Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai falar das virtudes intelectuais. As virtudes intelectuais são completamente diferentes das virtudes morais. E as virtudes intelectuais, então, de alguma maneira, subordinam as virtudes morais, de algum modo subordinam. E esse debate vai ficar muito claro aí no meio, quando a gente vai ver que aqui há a necessidade da gente entender algumas coisas que não estão tão explícitas assim nessa história. Mas quem entender esse capítulo de hoje, terá feito um mini curso de filosofia maravilhoso, assim, extraordinário, que é aquilo que se espera que qualquer pessoa faça antes de começar a ir na vida estudar qualquer coisa que o valha, né? Quer dizer, antes de qualquer formação, todo mundo devia ler uma meia dúzia de livros do Aristóteles, né? Pelo menos isso, né? Vamos lá, então? Livro 6, alguém gostaria de ler? Temos algum voluntário para leitura? Marco, muito obrigado, vamos lá. Já afirmamos que é certo escolher a mediania, evitar o excesso e a deficiência, e que a mediania é fixada pela justa razão. Nota. Ortus legis, a razão reta verdadeira, o que parece uma adjetivação redundante da razão, logos, ficará esclarecido precisamente na imediata sequência.
sendo exatamente a base indispensável para o autor explicar as virtudes intelectuais. Já afirmamos que a certa escolha da mediania quando ele ensinou as virtudes morais, as virtudes da alma sensitiva, né? Muito bem. No caso de alguma... Analisemos agora essa última noção. No caso de cada uma das qualidades morais ou disposições que foram discutidas, assim como com todas as demais virtudes, há uma certa marca a ser visada, sobre a qual aquele que conhece a justa razão envolvida fixa seu olhar, aumentando ou relaxando a atenção conformemente. Nota, a analogia parece ser com a alternância de tensão e afrouxamento aplicados no arco para a colocação e disparo da seta, que deverá atingir o alvo. Com as virtudes morais, tem um ponto médio que você tem que acertar. Quanto é que é o ponto médio, por exemplo, entre a demonstração, assim, digamos, exibicionista de ter dinheiro e como é que é, pão duríssimo? Então você ganha um dia não. Tá? Então o que você vai fazer? Se você comprar um castelo, você vai ser um exibicionista. Porque castelo a gente não compra, a gente só erra. Tá certo? Então, entendeu? Tá? Agora, se você também não gastar nenhum dinheiro, à toa que você é pão duro, também é errado. Então, tem um ponto aí no meio que você tem que encontrar qual é. Qual é o ponto no meio? Bom, aí é o ponto que é todo o problema moral, entendeu? André, o problema moral basicamente é esse. Você tem que passar a vida inteira tentando achar o ponto. Entendendo o problema moral qual é? A vida inteira você tenta achar o ponto. Qual é o ponto certo entre você ser um pai permissivo e deixar você fazer o que bem entender, incluído nisso aí, botar fogo na casa, e ser um pai cruel e absolutamente repressor? Qual é o ponto no meio que é o certo? Bom, não sei quanto tempo demora para descobrir, mas não é sempre fácil, sabe? Se o seu filho de 8 anos quiser ir para uma rave, passar 3 dias numa rave, você não deve deixar. Não é isso? Mas se ele quiser ir na festa, no clube, lá no clube da Mônica, tá? Você não vai deixar por quê? Compreendendo como é um problema sério, educar filhos é um desses problemas morais, na visão de Aristóteles, é um problema moral. Porque qual é o ponto certo no qual você mira, né? Para acertar? Esse é o problema da virtude moral. Achar a mediania, a justa razão, a justa medida. Esse é o problema de todo o processo moral. E a maioria desses aprendizados duram a vida inteira, e mesmo assim a gente que não vai aprender nem no final da vida a lidar com determinadas situações. Então há uma sabedoria de comportamento prático, que é o que essas leis morais, no fundo, dizem, que são um aprendizado de vida inteira e você não sabe, de fato, automaticamente como fazer. E é por isso que comete erro o tempo todo, erra-se o tempo todo no nosso comportamento. Quer dizer, quanto é que é qual é o meio ponto entre você tratar os alunos, sendo um professor, né, com a absoluta, qual é o grau de ajuda que você deve dar para um aluno poder crescer? Se você faz tudo por ele, é ruim. Se você não faz nada, se você faz como fazia aqui o famoso professor Bassotti, tinha aqui um professor de matemática famosíssimo, que tinha assim uma fama de ser sádico, oi Cristina, que chegava na aula e dizia assim: teorema número tal, demonstração trivial. E cobrava na prova de demonstração trivial. Então, isso é errado? Porque você não deu chance para ninguém, né? Por outro lado, fazer tudo pelo aluno também não dá. Você deve ter um meio termo que é bom. Entenderam o que eu estou dizendo para nós aqui? Que o problema da virtude moral é acertar o meio termo. Só que isso não é tão óbvio quanto parece à primeira vista. E isso envolve aprender o resto da vida a fazer isso. Toda a vida é aprender a fazer isso. Por isso que as pessoas sábias tendem a ser as pessoas mais velhas. Porque o sujeito viu tanto caso, né? Tanto casuística, que ele chega no final da vida e fala assim: não, isso aqui tem que fazer desse jeito aqui, senão não vai funcionar. O pior é que a gente viu os exemplos ruins mais diversos. Tive aula com esse Bassotti. Você teve aula com o Bassotti? Então, ele dizia assim: professor, você não pode explicar aquela passagem matemática de fórmula para outra? Expliquei na aula passada. Você não veio na aula passada. Consulte no seu caderno.
Mas esses são os tipos sádicos, né? Daí você veja, Sempre tem um aluno está em formação. E era um sujeito brilhante, era um sujeito que tinha... Sabia que ele tem teoremas que ele criou, que ele demonstrou? Tem teoremas da autoria dele. Que não é uma coisa incomum em matemática, mas ele é um sujeito brilhantíssimo. Só que ele não sabia como lidar sob o ponto de vista, né? Sob o ponto de vista digamos, da atitude com o aluno, ele não sabia fazer. Ele não tinha competência, não tinha a virtude moral da mediania no ensino. Tinha que continuar criando teoremas. Entenderam? Mas ele não sabia fazer. E ele é sádico desse jeito com 80 anos. Né? Sei lá, com 80 anos. Bom, continuamos? Bem, há um certo padrão que determina esses modos de observação da mediania e definimos como estando entre o excesso e a deficiência, em conformidade com a justa razão. A definição de mediania é toda história. Essa afirmação pura e simples, entretanto, ainda que verdadeira, não é absolutamente esclarecedora. Em relação a todos os departamentos da atividade humana que foram reduzidos a um saber, pode-se dizer, com o que se diz a verdade, que o esforço deve ser exercido e afrouxado nem demasiado nem pouco demais, mas a uma atenção média e de acordo com orientado pela justa razão. É a nota anterior. Pois é, mas o problema é isso, né? Quer dizer, quem é que sabe exatamente qual é a atenção ideal? Então, é por isso que o problema todo da vida prática e real, é você descobrir essa mediania. Quer dizer, há de haver aí uma fórmula que seja melhor. Mas como acontece, como cada caso é cada caso, e as circunstâncias diferem, então é quase como se houvesse uma dificuldade muito grande de aprender com os outros, embora bons conselhos possam ajudar. Mas é muito individual, caso a caso e por pessoa. Portanto, o aprendizado da vida moral é um aprendizado de vida inteira. E é, portanto, ridículo essa conversa de montar um evento sobre ética e para vir lá dizer para todo mundo que ética é inclusão social. Pô, você me desculpe, mas isso não tem absolutamente nenhum cabimento. É uma coisa ridícula para dizer o mínimo, porque, no fundo, o que se espera que você aprenda a fazer como cidadão, praticando, né, o melhor comportamento, é você saber comportar-se no incrível e complexo conjunto de situações humanas com as quais você vai se deparar a vida inteira. Portanto, toda vez que tem lá ética como inclusão social, isso não é ética coisa nenhuma, é apenas uma reunião de propaganda aí ideológica de alguma coisa que está oculta e não contaram para você. Não tem nada a ver com estudo de ética. Tá? É completamente diferente. Se alguém quer estudar ética, vai ler esse livro aqui. Então, todo mundo que vier para você com papo de ética, vai ler a ética de como antes de começar a conversar, porque senão não dá para conversar. Não é besteira. Continuamos. Todavia, estando alguém de posse dessa verdade, isso não o tornará mais sábio do que antes. Queremos dizer, por exemplo, que tal pessoa não saberá que medicamentos tomar pelo mero fato de lhe terem dito para tomar tudo que arte da medicina ou um doutor em medicina lhe indicar. Consequentemente, no que toca às qualidades da alma, igualmente, não bastará meramente estabelecer a verdade da fórmula acima. Teremos, além disso, que definir com exatidão qual é a justa razão, qual é o padrão que a determina. Mas é aí que está o problema, né? Quer dizer, qual é o ponto certo? E o ponto certo só pode ser definido por quem? Pela alma racional. Compreendemos? Então, a alma sensitiva lida com as nossas paixões, desejos, enfim. Para você poder se virar com essas paixões e desejos, você tem que exercitá-los, subordiná-los a um critério de mediania. Mas o problema é que as paixões e os desejos não sabem qual é a mediania. Porque pelo critério das paixões, a mediania é no chope todos. Né? Nos romances todos. Não é assim? Quer dizer, se você deixar a paixão decidir qual é a mediania que a paixão irá descobrir são exageros enormes. Né? São coisas fora de propósito total. Então, quem é que faz a definição do que é a justa medida? É alguma coisa que não está na alma sensitiva, está na alma racional, que é aquela que tem o poder de definir qual é o critério que você deve usar. Ou seja, como ele compara aqui, né? Tome remédio de tantas em tantas horas, tal tipo e tal tipo. E não misture esse com aquele, não viva algo com aquele outro, e assim por diante.
Então, no fundo, o que ele está dizendo é que não adianta a gente pensar em justa medida se a gente não pensar em quem está definindo a justa medida. E quem define a justa medida, quem é? É a mente racional, portanto, é a alma intelectiva, que é o terceiro pedaço da mente. O terceiro pedaço da alma, perdão, humana. A psicologia de Aristóteles está num livro magnífico chamado Da Alma, que é uma das perspectivas aqui de leitura para os próximos encontros aqui dos nossos. É uma maravilha. Ninguém deveria estudar psicologia sem ler Da Alma antes, que é a psicologia de Aristóteles. É claro que não tem a sofisticação da psicologia moderna, nem de longe, né? Porque, afinal, trata-se de um livro escrito há 2.500 anos, 400 anos. Mas ela é uma análise lógica e completamente coerente dos componentes que têm que ser levados em questão. Tá? Continuamos. Ora, dividimos as virtudes da alma em dois grupos, nomeadamente as do caráter e as do intelecto. Então, caráter tem a ver com o quê? Com a atitude, que é o que está na alma sensitiva. Não é isso? E intelecto tem a ver com o quê? Com intelegere. Intelecto vem de inteligência. Inteligência, no sentido que é usado por Aristóteles, é a capacidade de perceber o que? A verdade primeira, os primeiros princípios. Então, na verdade, você tem esses dois comportamentos. Ora, o que é alguém que se comporta bem na vida? É alguém que tem o caráter que é balizado pela melhor ideia, né? Pelo melhor jeito, ou seja, pelo melhor conteúdo. As primeiras, as virtudes morais, já foram objeto do nosso exame. Virtudes morais são as virtudes éticas daquelas da alma sensitiva, que ele falou até agora, tá? Nossa avaliação das segundas requer que teçamos algumas observações de cunho psicológico. Nossa avaliação das segundas, que das virtudes intelectuais, de cunho psicológico, com dados que aqui, quando ele fala em psicológico, ele está falando em psique. Psique é alma, quer dizer, de cunho álmico. Mas a palavra psicológico, modernamente, não tem o sentido que tinha para Aristóteles, porque para Aristóteles, psique é toda a forma que tem aquele ser. Para nós, psicologicamente, o que nós chamamos de psicológico modernamente? Os fenômenos da mente, digamos assim. Né? Dos sentimentos, enfim, aquilo que parece ser da mente. Para Aristóteles, há um pouco mais de abrangência nessa ideia. Foi dito antes que a alma possui duas partes, uma racional e outra irracional. Na verdade, ele disse que a alma, já disse que eram três partes, né? Só que como ele abandonou a alma vegetativa, porque ela não tem de fato nada para fazer com ela, então ele reduziu o modelo de três em duas. A irracional, que é essa sensitiva, e a racional, que é essa que está tratando agora. Dividamos analogamente a parte racional e passamos à suposição de que há duas faculdades racionais, uma pela qual especulamos as coisas cujos primeiros princípios são invariáveis, e a outra, mediante a qual especulamos aquelas coisas que admitem variação, pois na hipótese de que o conhecimento esteja baseado numa semelhança ou afinidade de alguma espécie de sujeito e objeto, as partes da alma aptas ao conhecimento dos objetos, que são de tipos diferentes, têm elas próprias de diferir enquanto espécie. Olha, é bem fácil de entender isso. Olha aqui, ó. O olho, para ver não tem que ser o olho? Tem. Então, para ouvir, não pode ser o olho, tem que ser o ouvido. Então, para que haja possibilidade de conhecimento, né, aquilo que é visual tem que ser visto pelo olho. Aquilo que é auditivo tem que ser ouvido pela orelha, pelo sistema auditivo. Ora, se isso é assim, então também dentro da alma tem que ter duas capacidades diferentes. Por quê? Porque aquilo que é conhecido é ou coisa mutável ou coisa imutável. Então, para conhecer as coisas mutáveis, que são aquelas coisas que mudam e sofrem modificação, que são as coisas da vida concreta, real humana, aquilo que está o tempo todo no mundo manifestado concreto, eu não posso entender isso pelo mesmo mecanismo, pelo mesmo instrumento pelo qual eu compreendo as coisas imutáveis. Entenderam? Então, ele vai pegar a alma intelectiva agora e vai dizer que ela é dividida em dois pedaços. Um voltado para conhecer aquilo que é mutável e, do outro lado, voltado para conhecer aquilo que é imutável. O que é imutável? Aquilo que não muda jamais. Por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Por exemplo, todas as regras metafísicas, todas as afirmações metafísicas são imutáveis. Coisas do gênero. Só pode existir aquilo que tem potência de existir. A é igual a A. São coisas imutáveis. Não mudam jamais em nenhuma hipótese. O que é coisa mutável? A relação que nós temos com os outros seres humanos, a relação que nós temos com a natureza,
Enfim, para compreender essas duas coisas, é preciso dois tipos de alma. Então, ele está dizendo assim, primeira razão pela qual o olho é que vê e o ouvido é que escuta, e não é os dois não fazem a mesma coisa, dentro da nossa alma também tem dois instrumentos diferentes, um para conhecer as coisas imutáveis e outro para conhecer as coisas imutáveis. Está claro isso, pessoal? Olha, esse texto aqui é imprescindível para a sua vida, viu? Qualquer coisa, pergunte mesmo, porque não pode deixar de não entender mesmo, tá? Esse capítulo aqui. Essas duas faculdades racionais podem ser designadas como faculdade científica e faculdade calculadora, respectivamente. Você como é que é em grego? Científica é epistemônico. Epistemônico, episteme em grego é ciência, né? Conhecimento verdadeiro. Então, a faculdade científica é epistemológica, digamos assim. E a outra chama-se logisticon, porque a outra vem de lógica, não de logística. Tá? Não tem nada a ver com caminhão. Eu sei que vocês todos, a maioria da UFO, deve ter imaginado logo um N12, quando fala em logística. Mas a calculadora é uma maneira muito infeliz de traduzir isso, né? Entendeu? Porque logística vem de lógica. E calculadora dá a impressão que se trata... Tem um pedacinho da tradução que tem razão, porque a alma, olha só, que coisa interessante, o pedaço da alma que compreende aquilo que é mutável, no fundo está lidando com coisas associadas à quantidade. Portanto, é a calculadora que em algum sentido. E o pedaço da alma que está lidando com o imutável, está lidando com aquilo que é de alguma maneira associado à qualidade. Mas essa tradução é ruizinha, e o Mário da Gama Curi também não foi muito melhor nessa tradução. O principal diferença entre os dois é que aquilo que olha para o mutável está olhando mais para a quantidade, por isso calculadora, tá? E aquilo que olha para o imutável está lidando muito mais com a qualidade. As qualidades em si são imutáveis, né? Porque, no fundo, a qualidade é a essência do ser. O que alguma coisa é? Uma coisa é aquilo que ela é. Na medida em que ela não pode mais ser aquilo, ela não existirá mais. Então, a hora que a água não molhar mais, ela não será mais água. Não é isso? Tá? Então, tem essa ligação de quantidade e qualidade aí. Uma vez que o cálculo é o mesmo... Ok. Uma vez que o cálculo é o mesmo que a deliberação, e essa jamais exercida sobre coisas invariáveis, entendemos que a faculdade calculadora constitui uma parte independente da metade racional da alma. Eu falei para você. Então, dentro da nossa alma racional, há dois pedaços. Tá? Cumpre-nos, portanto, determinar qual disposição de cada uma dessas faculdades é a mais excelente, pois essa será a virtude específica de cada uma delas. Agora ele vai falar dessas duas possibilidades, dessa faculdade de ver o que é mutável e a ver aquilo que é imutável. Mas a virtude de uma faculdade está vinculada à função especial que essa faculdade desempenha. Ora, há três elementos na alma que controlam a ação e o atingimento da verdade, ou seja, a sensação, o intelecto e o desejo. Ele vai explicar agora. Desses três elementos, a sensação jamais gera ação, como é demonstrado pelo fato de os animais terem sensação, mas não serem capazes de ação. Nota, para Aristóteles, os movimentos dos animais irracionais são apenas reações aos estímulos da sensação e não praxis, ação racional que configura um comportamento. O buscar e evitar na esfera do desejo corresponde à afirmação e negação na esfera do intelecto. Pronto, então agora ele explicou. Quer dizer, a sensação não adianta nada, porque a sensação não produz ações. Agora, o desejo sim. Por exemplo, você deseja comer uma caixa de bis, então você vai lá e compra uma caixa de bis e come uma caixa de bis. Todo mundo é capaz de fazer uma coisa dessa. Facilmente, né? No entanto, alguma coisa na sua cabeça pode dizer assim, não é bom comer uma caixa de bis, porque engorda imensamente. O que você vai lá então? Então, o intelecto vai produzir uma ação sobre esse desejo. Então, o que está dizendo aqui? Olha só. O buscar e evitar, quer dizer, fazer ou não fazer, né? Buscar ou evitar, fazer ou não fazer, na esfera do desejo, corresponde à afirmação e à negação na esfera do intelecto. Então, se eu vou comer a caixa de bis, é porque o meu intelecto vai assim, que nada, amanhã é Natal, que besteira. Você está magrinho mesmo, pode comer uma caixa de bis. Aí você arrumou uma maneira de ratificar aquele desejo. E o então diz, não, você está muito gordo, não coma. Daí, então, é a negação que impede que o desejo se manifeste. Então, ele está dizendo isso, que há uma ligação entre o desejo, que é uma função da alma sensitiva, e a alma racional e intelectual. Claro, né, pessoal? Bem óbvio, né? Muito bem.
Consequentemente, na medida em que a virtude moral é uma disposição que diz respeito à escolha, e a escolha é o desejo deliberado, conclui-se que, se a escolha deve ser boa, tanto a razão precisa ser verdadeira quanto o desejo correto. E que o desejo tem que buscar as mesmas coisas afirmadas pela razão. Eu não esqueci de resumir isso, mas lembra que ele falou que não existe ato moral sem escolha. Por isso é que existe aquela ideia dos atos morais não voluntários, que são aqueles que você faz sem ter escolhido. Então a escolha é a base de todo ato moral. Se você não pode escolher, como um animal não pode, os animais, quando mordem um carteiro, não fazem porque tem um problema pessoal com o carteiro, mas porque dentro da psicologia canina, aquele sujeito parece muito ameaçador, com aquele equipamento militar nas costas, com aquela roupa de guerra, meio camuflada de amarelo, e que invadem o seu território jogando bombas lá em aspectos de cartas. Compreenderam? O animal não é responsável moralmente por morder o carteiro. É quase como se fosse uma obrigação fazer isso. Tá? Compreenderam? Tá? Então, ele pode deixar de morder o carteiro se você deixar claro que você ficaria triste com ele se ele mordesse o carteiro. Mas não porque ele tenha melhorado o conceito do carteiro no seu critério. Entenderam o problema do carteiro? Então, o animal não tem escolha. Então, os atos morais necessariamente são atos com escolha, e sendo ato com escolha, eles são essa escolha, ou seja, pegar A e não B, ou B e não A, essa escolha é dirigida pelo intelecto, ou seja, pela alma racional. Ele está aqui o tempo todo tentando nos mostrar que para que exista a justa medida dos nossos desejos e das nossas ações e disposições da alma sensitiva, é preciso que haja intervenção da alma racional, senão não é possível que isso aconteça. Continuamos. Estamos nos referindo aqui ao raciocínio prático e ao atingimento da verdade relativamente à ação, no que tange ao pensamento especulativo, que não concerne ação ou produção. A função certa e errada consiste na consecução da verdade e falsidade, respectivamente. Então aqui está nos dizendo uma outra coisa, que eu acho que está claríssima, é que há situações em que nós estamos falando de conhecimento prático, que é da vida concreta, prática, e há situações que nós estamos falando de conhecimento teorético, que não está associado, né, à vida prática, está associado, né, a uma vida teórica. Então, a vida teórica é a procura de saber qual é a procura de saber o que as coisas são. E a vida prática é a procura de saber como é que eu me viro nesse negócio, o que eu faço. Compreenderam? Quer dizer, ele está aqui dizendo, em outras palavras, né, que existem virtudes do caráter e do intelecto. Então, há, de alguma maneira, dentro da vida, veja só o que ele quer dizer, dentro da alma racional, um pedaço da alma racional cuida da instrução sobre coisas da vida prática. E outro pedaço da alma racional cuida da descoberta das coisas práticas como elas são. Por isso é que há um pedaço prático e um pedaço intelectual. Dentro da alma racional tem esses dois componentes. É o que ele está explicando aqui. Tudo isso vai ficar uma clareza enorme daqui a pouquinho. Ora, o fundamento da ação, ou seja, a causa eficiente, não a causa final. Bom, vamos entender isso? Então eu fiz aqui rapidamente para vocês aqui um dos nossos esqueminhas aristotélicos. Mas, por favor, passa ali, por gentileza, cara, por gentileza. Então, o que está aí é um esquema aristotélico que veio da metafísica. Se a gente não entender o que ele está dizendo agora, não vai ser difícil entender esse pedaço aí. Mas isso é uma coisa útil para toda e qualquer leitura de Aristóteles. Então, na metafísica de Aristóteles, existe uma explicação sobre quais são as causas primeiras, as causas que influenciam qualquer coisa e que são as responsáveis por uma coisa existir. De causa é aquilo que gera alguma coisa, né? Então, quais são as 4 causas que interferem para uma coisa de fato existir? Então, vamos lá. A primeira é a causa eficiente. A causa eficiente é o motor. É o motor, quer dizer, o que é que move. E o que é a causa eficiente? É quem faz. O autor daquilo. Por exemplo, um artista. Um artista é um modelador. Um artista que faz produtos de cerâmica. Então, a primeira coisa que tem que ter é quem fez. Quem faz. A segunda causa é a causa material. Qual é a matéria daquilo com que ele está trabalhando? Do que é, por exemplo, no caso do exemplo aqui, a argila. Então, a argila é a causa material. Para poder ter uma xícara,
é preciso que tenha argila. Tá certo isso, pessoal? Para ter xícara tem que ter argila, mas também tem que ter modelador. Tá? Modelador. Né? A terceira causa é a causa formal, que é a forma ou essência, em linguagem aristotélica. O que é que faz o modelador? Ele pode fazer um cinzeiro ou pode fazer uma xícara. Pode ser coisas diferentes. Então, quando ele decide que é uma xícara, ele dá uma forma de xícara. Aquela massa que foi moldada em xícara e não em cinzeiro ou em qualquer outra coisa. Então, para que uma xícara existir, é preciso que ela tenha a cara de xícara. Mas não é só ter cara de xícara, também tem de ter, porque eu posso fazer um desenho de uma xícara no quadro e vai ficar bonitinho, no entanto, vocês não podem jogar café dentro, porque ela é apenas um desenho. Então, eu posso tentar imitar a forma da xícara no desenho, mas ela não é uma xícara de verdade, porque ela não tem a matéria da xícara, que é a argila, por exemplo. Então, para ser uma xícara, também tem de ter o quê? A forma de xícara. E, por último, causa final, telos, em grego. Né? Para que é que ele faz? Quer dizer, qual é o bem dessa coisa? Para o linguajar aristotélico, o bem de alguma coisa é para que ela serve. Então, para que eu fiz aquilo? Para tomar chá. Então, quando você vê uma xícara, você sabe que 4 causas intervieram para que aquilo tenha existido. Então, a primeira causa é o artista, a segunda causa é a causa eficiente, quem faz, a segunda, com o que faz, com argila, mas podia ser outro material qualquer, podia ser gesso, por exemplo. O terceiro é a forma de xícara, e a quarta, para que serve aquilo. Então, quando a gente pergunta, por exemplo, para nós, colocamos o nosso exemplo pessoal nisso, é o ser humano. Né? Qual é a causa eficiente do ser humano? Não pode ser ele próprio. Né? Essas coisas que hoje em dia você é capaz de escrever uma tese de doutorado para provar, porque você é inventor de você mesmo, né? Filosofia sartreana, existência sartreana, que você nasce e depois você vai procurar a sua essência. Quer dizer, primeiro tem a existência, depois tem a essência. Essa tese sartreana, se um aluno de Aristóteles aparecesse com essa ideia, ia tomar tanta reguada do professor, porque é uma coisa tão primária, tão primário que não pode ser assim. A ideia da Simone de Beauvoir, que a mulher não nasce mulher, ela se transforma em mulher. Bom, mas é só ter tido um filho na vida para saber que isso não é assim. 1 minuto de vida, as mulheres já são mulheres. Já estão fazendo aquelas escaramuças femininas, tal, como os bebês de um... Não tem nenhum jeito de não ser assim. Quer dizer, a ideia, portanto, moderna, de que primeiro vem a existência, depois você procura ser o que você é, fazer alguma coisa, é uma ideia de uma estupidez tão extraordinária, porque no modelinho aristotélico diz assim, olha, você não pode ser causa de você mesmo. Então, se você não pode ser causa de você mesmo, tem que ter alguém que inventou você. Tem que ter alguém que faz. E por isso é que, no nosso caso, por exemplo, quem nos inventou foram os nossos pais. E tem que ter havido os nossos pais para que nós possamos existir. Agora, é claro que quando você pergunta assim, genericamente, ser humano, então essa causa chama-se motor inicial, motor primeiro, que é Deus. O motor primeiro para Aristóteles é Deus. Ele fala muito pouco em Deus, mas ele todas as circunstâncias aristotélicas levam para a conclusão da necessidade absoluta, lógica da existência de Deus. Então, o ser humano é feito por Deus do quê? Qual é a nossa matéria? Somos feitos aí de átomos e células, enfim, como você quiser descrever, né? Matéria orgânica, carbono, sei lá do quê, mais um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de ferro, um pouquinho de sei lá do quê, enfim, potássio, magnésio. A causa formal é essa nossa natureza humana. E como é a natureza humana? Qual é a causa formal humana? A natureza humana. Não é apenas a nossa forma humana, mas não é apenas forma física, mas também não é apenas forma mental, é uma forma mais ampla. E, por último, para que objetivo? Esse é um dos mistérios da vida, né? Não é isso? Então, quando a gente cria alguma coisa, necessariamente nós produzimos um objetivo para ela. É por isso que quando a gente dá nome para filho, a gente tem que dar um nome que represente simbolicamente alguma coisa que nós desejamos que ele seja. Mesmo que depois, no final da vida, ou quando tiver 18 anos, ele queira ser uma coisa completamente diferente daquela que você quis. Mas a ideia de nomear alguma coisa, seja uma firma, seja um clube, seja uma criança, seja uma banda de rock, enfim, o que você quiser, né? A ideia de nomear alguma coisa é sempre produzir um desejo, o telos, quer dizer, o objetivo que você quer que tenha.
Então, essas coisas são as coisas mais fundamentais que existem ontologicamente. Você descreve alguma coisa que é, ou seja, um ser que é, por meio dessas 4 características aqui, que são as 4 causas que o formam. Não está claro isso aqui, pessoal? Isso aqui é para nunca mais esquecer na vida. Não esqueça isso aqui é de uma utilidade tremenda, tremenda, tremenda. Agora vai ser fácil entender o parágrafo, tá? Vamos lá, então. Ora, Isso. o fundamento da ação, ou seja, a causa eficiente, não a causa final, é a escolha, e a causa da escolha é o desejo. O fundamento da ação, tirando parênteses, é a escolha. Por que você escolhe? Por que você age? Porque você escolheu. Portanto, a causa eficiente da ação é a escolha. Não é isso? O que é que produziu a ação? A escolha, a ação, digo, a escolha que você fez. E a causa da escolha é o desejo, e a razão dirigidos a algum fim. Consequentemente, a escolha envolve necessariamente tanto o intelecto e o pensamento, quanto uma certa disposição de caráter, pois fazer bem e o inverso no âmbito da ação necessariamente envolve pensamento e caráter. Nota: Num cai janoias. Não, essa é a segunda nota. O texto entre chaves. Ah, ok. O texto entre chaves é dúbio e claramente se trata de uma inserção inconveniente, pois isso é lógico do texto precedente. Na verdade, não tem nada que ficar polemizando isso aqui, não vamos polemizar isso. O que ele está dizendo, Aristóteles está dizendo aqui, é simplesmente o seguinte, que quando você escolhe, isso envolve um aspecto de caráter, porque você tomou a decisão, que você tem a iniciativa, né, a disposição de fazer isso, e ao mesmo tempo você escolhe segundo algum valor, quer dizer, escolhe entre possibilidades. E quem estabelece, portanto, toda escolha, todo comportamento prático tem um componente de natureza sensível, de natureza emotivo, emocional, de fazer, enfim, de ação, e um componente intelectual, que é aquilo que você... Por que você está fazendo daquele jeito? É isso que ele está dizendo, tá? Isso tudo vai ficar claríssimo. Podem ficar assim, esperançosos. Vamos lá. O pensamento por si mesmo, entretanto, nada move, mas somente o pensamento dirigido a um fim e vinculado à ação. Este é, efetivamente, a causa motora da atividade produtiva, inclusive, posto que quem faz algo tem sempre algum fim adicional em vista. Atividade produtiva é praxis de ação, tá? Não é produtiva no sentido econômico da palavra. Atividade produtiva aqui é da praxis. Quer dizer, vamos tentar entender de novo. Isso é efetivamente a causa, o que é? O pensamento é a causa motora, ou seja, o pensamento é a causa motora, você pensa, então faz. Do quê? A causa motora é a mesma causa que a causa eficiente, tá? É a mesma coisa. Não é isso? Do quê? Da ação. Este é efetivamente a causa motora da atividade produtiva, quer dizer, da ação, praxis, tá? A produtiva aí é praxis, não é fábrica de nada, tá? É praxis. O ato de fazer não é um fim em si mesmo, é apenas um meio e concerne algo a mais. Enquanto uma coisa feita é um fim em si mesmo, uma vez que fazer bem-estar é o fim, e é a este que o desejo diz. Portanto, aqui também uma outra distinção que vai ser importante daqui a pouquinho, que em português é difícil de fazer, que é entre o verbo fazer e o verbo criar. Porque, por exemplo, quando a gente cria um produto, a gente tem um objetivo concreto fora da ação. Então, por exemplo, a costureira criou um vestido. Esse vestido, ele sai fora da ação de costurar, porque ele é alguma coisa que resulta dela. Agora, quando você dorme, esse dormir não resulta nenhum resultado concreto, a não ser a própria ação de dormir. Em português não dá para saber bem isso, porque nós não temos verbos que diferenciem isso, mas é a diferença que tem entre make e do. A diferença que tem entre machen e tun, em alemão. Então, em alemão, machen é fazer alguma coisa concreta, e tun é fazer. Então, machen é produzir alguma coisa, criar alguma coisa concreta, alguma coisa que sai do âmbito daquela ação. Enquanto que tun é apenas fazer. Né? O que você está fazendo? Das marcas? Bom, aí fala marca também, né? Mas tun é isso. E como é em inglês, make e do. Make implica em ter um resultado concreto. Então, make a book. Mas do the homework. Porque fazer a tarefa de casa não é como produzir um livro. Aquela tarefa de casa está mais ou menos
como é que se aprende? Se aprende fazendo, né? Não é isso? Quando eu faço um livro, o resultado da minha ação é ter alguma coisa que está fora da ação que eu fiz, como resultado final. Agora, fazer o trabalho de casa, não, porque o benefício do trabalho de casa eu faço enquanto faço. Eu recebo enquanto faço. Portanto, em inglês a gente fala make alguma coisa concreta e do the homework. E em português é como se nós não temos verbos para diferenciar essas duas coisas, como tem em inglês e em alemão, por exemplo. Mas essa é a diferença também, tá? Tudo isso vai se encaixar daqui a pouquinho num super esquema. Vamos lá, continuando. Por conseguinte, a escolha pode ser qualificada ou como um pensamento relacionado ao desejo, ou o desejo relacionado ao pensamento. E o ser humano, como gerador da ação, é uma união de desejo e intelecto. Muito bem, continuamos. A escolha não diz respeito a nada que já tenha acontecido. Por exemplo, ninguém escolhe ter saqueado Troia, pois não se delibera sobre o que aconteceu no passado, mas somente sobre o que ainda é futuro e contingente. O que aconteceu não pode ser desacontecido, pelo que Agaton está certo quando diz: isto apenas é negado mesmo à divindade. O poder de desfazer o que outrora já foi feito. Esse Agaton é um poeta trágico do tempo de Sócrates, e que não restou senão pequenos fragmentos. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: nós não podemos escolher sobre coisas que já passaram. Quer dizer, a escolha também só acontece sobre coisas do futuro. E a escolha sobre coisas do futuro não implica que nós não podemos desfazer o que fez. Nós podemos minorar o que foi feito no passado. Quer dizer, eu posso colar um vaso de Ming que foi quebrado, mas eu não posso não ter derrubado o vaso Ming no chão. E diz ele aqui, o poeta do tempo de Sócrates, diz o quê? Diz que nem mesmo Deus pode desfazer o que já aconteceu, e é a absoluta verdade. Nem mesmo Deus consegue desfazer o passado. Deus pode fazer milagres, mas desfazer o passado não dá. Porque o passado, de alguma maneira, não existe mais para ser desfeito. O passado já passou, ele já não existe mais. Então, o passado não pode ser alvo de escolha. Só tem escolha o alvo, né, o futuro. Mas também não pode ser como aquele português que estava andando na rua assim e tinha uma casca de banana 3 metros na frente e ele falou assim: ai meu Deus, outro tombo. Que aí é você lidar com o futuro, como é lidar com o futuro do mesmo modo que você lida com o passado, né? Quer dizer, você não pode extinguir o fato que você tomou um tombo na semana passada pisando numa casca de banana. Agora, no futuro, você tem escolha, que é desviar da casca, né? A não ser o português da história. Ai, meu Deus, outro tombo. Aí não dá. É o quê? Para confirmar, né? A profecia que ele não fez, né? Então vamos lá. O atingimento da verdade é, portanto, a função de ambas as partes intelectuais, racionais da alma. E, portanto, suas respectivas virtudes são aquelas disposições que melhor as qualificarão para atingir a verdade. Então, a verdade é o que a alma intelectual quer fazer. Mas a alma intelectual precisa atingir a verdade em duas situações diferentes. Numa em que é a possibilidade de escolha, que está sempre associada com as coisas mutáveis. Se eu vou para cá ou para lá, se eu vou para São Paulo ou para Porto Alegre, se eu vou estudar filosofia ou nutrição, se eu caso com fulano Beltrano, se eu compro um cachorro A ou B, não é isso? Se eu vou de avião ou vou de ônibus, não é assim que o mundo de escolhas não é assim? Então, há uma sabedoria da alma, digamos, um conhecimento da alma intelectiva, que existe para resolver esse problema. O nome desse pedaço chama-se conhecimento prático. Em grego, phronesis, conhecimento prático. E tem um outro pedaço da alma que não escolhe coisa nenhuma, porque quando eu vou descobrir como é que é o processo de reprodução dos cupins, eu não tenho que escolher nada, eu tenho que saber como ele é ou não saber. Entenderam? É um pedaço da alma que não tem escolha, que não lida com o mundo das escolhas. Esse pedaço chama-se sabedoria filosófica, que é a sabedoria das coisas que não mudam, ou seja, daquelas coisas que são de alguma maneira estabelecidas e que você pode no máximo descobrir como são. Agora, há um outro pedaço da alma que tem que ajudar a alma sensitiva a achar a justa medida, ou seja, que tem que dar um jeito para que a gente decida melhor em tudo aquilo que a gente decide todos os dias. Quantas decisões você tomou hoje?
Dezenas. Você não sabe porque você não conta, não presta atenção, mas você tomou dezenas de decisões. Se você ia tomar banho antes de ver o Bom Dia Brasil depois, se você ia comer uma ou duas fatias de pão com manteiga de manhã, se ia tomar café com leite ou só café puro, se você ia trabalhar por um caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C, se você vai ou não vai telefonar para não sei quem você telefonar antes de ler os e-mails ou depois. Você tomou 300 decisões hoje que você não percebe. E essas decisões, se você as tomou bem, você as tomou com sabedoria. Quem é que estabelece a sabedoria da decisão? Que são todas as escolhas. É um pedaço da alma chamada sabedoria prática. E quem é que tomou a decisão e o que fez? E a alma só serve para isso? Não, a alma também tem um pedaço na alma intelectual que serve para você descobrir como as coisas de fato são. E aí você não tem escolha nenhuma, a não ser concluir certo. Como é que é o nome da palavra em grego? Frônesis. Vai aparecer já, eu tenho aqui um outro esquema, já fica claro. Tá? Pode ler esse pedacinho agora. Passemos então a abordar essas virtudes do começo, aprofundando a matéria. Suponhamos que as 5 qualidades através das quais a alma alcança a verdade por afirmação ou negação. São elas, nomeadamente, a arte, o conhecimento científico, a prudência, sabedoria prática, a sabedoria filosófica e o entendimento. Quanto à crença e à opinião, são passíveis de erro. Muito bem. Então, porque isso aqui é muito importante, e a gente não pode fazer uma confusão, tem aqui um esquema aristotélico, outro esqueminha aristotélico aqui, que é fundamental para a gente entender. Por favor, aí. Cara, por gentileza. Para a gente entender do que eu estou falando aqui. Do que Aristóteles está falando, né? O primeiro problema dessa conversa é que cada autor usa uma tradução diferente dessas palavras gregas aí, né? Essa listinha de 5 coisas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abandonar toda a tradução e vamos trabalhar com as palavras gregas, tá? Porque aí nós não vamos mais fazer confusão nenhuma. Então, são palavras gregas que são obrigação que vocês têm já de saber, nessa altura do campeonato. Essas 5 palavras, vocês me desculpem, mas são vocabulário básico, né? Então, vamos lá, né? Primeiro, tem ali em grego, Tecne é traduzido pelo Ross, que é o primeiro, por arte, pelo Mário da Gama Cury, que é aquelas iniciais ali, por arte, e pelo Edson Bini, que é o nosso tradutor, por arte. Então, aí não tem dúvida. A única dúvida que tem é que arte, no sentido de Tecne, não é arte no sentido do Picasso. Entenderam? Para um grego, Tecne, de onde vem a palavra tecnologia, não é arte no sentido artístico, contemplativo, enfim, no sentido de belas artes. É arte no sentido de capacidade de fazer coisas produtivas, quer dizer, aquilo que permite você produzir um cabo de vassoura, né? Que permite você produzir um quintal de abóboras, né? Que permite você produzir um caminhão sofisticado, permite você produzir qualquer coisa. Domínio do ofício. Mas é que ofício, cuidado, que ofício também é uma palavra incerta, mas técnica é a arte nesse sentido, a arte no sentido de saber fazer. De onde vem a palavra tecnologia, porque a palavra tecnologia, no fundo, é uma palavra muito equivocada, porque o que significa tecnologia em português? Deveria significar. Tecnologia é o estudo da técnica, estudo das técnicas. Tecnilogos. Então, o que é? É o estudo das maneiras como se aprende a fazer as coisas. Só que tecnologia passou a significar, na linguagem comum, uma coisa parecida com técnica mesmo. Quando, na verdade, ela não é uma técnica. Tecnologia é o estudo das técnicas. O mesmo ocorreu com a palavra metodologia também. Né? Metodologia é isso mesmo. Tá? Só que essas palavras acabaram saindo do controle linguístico. Então, tecnologia é, de modo geral, técnica sofisticada. Você nunca fala tecnologia por um fulano que vai botar uma ferradura no cavalo, né? Nunca se fala assim. Quer dizer, a tecnologia passou a ter um sentido de técnica produtiva sofisticada. Quando, na verdade, o sentido da própria palavra tecnologia é só estudo das técnicas. Mas técnica, para o grego, significa arte. Então, há uma técnica em tudo que você possa imaginar, desde escovar os dentes até a arte, sei lá, de varrer o chão, tudo isso tem técnica. Pois, varrer o chão não vai de qualquer jeito, tem jeito de varrer, né? Melhor do que outro. Não é isso?
Então, a palavra técnica é a que vamos chamar de arte, tá? De agora em diante. Combinado? Todo mundo conhece a palavra, não tem nenhuma novidade. A segunda, episteme. Episteme, em grego, significa verdade, conhecimento, conhecimento. Que o inglês traduziu por knowledge e que os dois brasileiros combinam aí, chamando de conhecimento científico. Só cuidado, conhecimento científico também é muito ruim, porque para um grego, episteme não é conhecimento científico, porque naquela época não havia diferença entre filosofia e conhecimento, e ciência, por exemplo. Para Aristóteles, tudo é episteme. Então, conhecimento científico só pode ser dito assim para um homem moderno, porque para um antigo, episteme é o conhecimento que você pode demonstrar. Quer dizer, é o contrário de doxa. Doxa é opinião. D-O-X-A, doxa, opinião. Então, doxa o que é? Ah, eu acho tal coisa desse jeito. Então, isso é doxa. Todo mundo é cheio de doxas. Agora, episteme não. Episteme é quando você vai demonstrar alguma conclusão, para isso é preciso fazer um determinado razoável. É aquilo que você faz no trabalho científico, por exemplo. Compreenderam? Quer dizer, o doxa é a opinião no barbeiro sobre qual é o melhor time do Paraná, por exemplo, quem vai ganhar o campeonato. Isso é doxa. Agora, episteme não. Episteme é um modo como os cientistas falam, que é uma maneira organizada de demonstrar determinadas conclusões. Isso é episteme. Só que para um grego, isso não se aplicava apenas ao mundo científico moderno, entendeu? Portanto, cuidado. Por isso é que eu acho que o Ross está mais certo em chamar de knowledge. A tradução inglesa é melhor do que as outras duas traduções, tá? Nitidamente melhor. Essa palavra, no entanto, é a origem da epistemologia, que é a teoria do conhecimento, é a parte da filosofia que investiga o conhecimento. Depois tem frônesis. Frônesis é a palavra mais complicada de todas, porque frônesis, e a tradução aí do inglês é maravilhosa, practical wisdom, quer dizer, sabedoria prática. Isso é frônesis. O Mário da Gama Cury traduz por discernimento, e o Edson Bini por prudência, embora o Edson Bini deixe aí nas entrelinhas, que acha que também é sabedoria prática. Mas frônesis é sabedoria prática, quer dizer, é a sabedoria que permite que você possa lidar com as decisões no mundo do dia a dia. Vocês compreenderam isso? Quer dizer, veja, pega aquela senhora que nunca foi para a faculdade de medicina e que sabe que tal erva tem capacidade de curar determinado mal-estar. Ela tem uma sabedoria prática sobre esse assunto que a torna, sob o ponto de vista do poder curativo, muito mais eficaz do que uma pessoa que tenha feito análise de todos os aspectos bioquímicos das ervas. Entendeu a diferença que tem? Sabedoria prática pode ser, às vezes, toda a sabedoria humana possível. E é por isso que a gente nunca deve desprestigiá-la. Então, aquele pescador que sabe se vai chover ou não, ele tem a sabedoria prática. Aquela pessoa que lida com essas curas populares também tem sabedoria prática. Esse tipo de sabedoria não deve ser desprezado só porque ele não é sustentado epistemologicamente, ou seja, não é sustentado por um arrazoado e uma demonstração. E ele serve para as coisas práticas da vida. Por isso, uma pessoa de idade, sem ter nenhum estudo, pode ser uma pessoa sábia. Sábia em que sentido? Sábia no sentido prático. E todo mundo já conheceu pessoas assim. E seguramente as avós de vocês não eram pessoas, não fizeram doutorado, garanto que não fizeram. E nós dois tivemos uma avó, por exemplo, que era uma pessoa de uma sabedoria extraordinária. E nunca tinha feito escola nenhuma, mas ela tinha sabedoria prática extraordinária. O nome disso é frônesis, tá? Vamos chamar de frônesis agora, para não ficar com essa besteira de tradução torta aqui. E a quarta noção é a sofia. Sofia, que o Ross traduz por philosophical wisdom, é traduzido por sabedoria filosófica pelo Mário da Gama Cury e pelo Edson Bini. Há uma pequena... Cuidado, tá? Achar que episteme é ciência e sofia é filosofia é apenas cair na armadilha das traduções modernas, porque, para Aristóteles, ambas são epistemes, só que a sofia tem alguma coisa a mais. Vamos entender daqui a pouquinho o que é. E nous em grego, de onde vem a palavra dianoético, né? Está vendo as virtudes dianoéticas. O que é nous? Nous é espírito. E o inglês chama de comprehension, o Mário da Gama Cury chama de inteligência,
e o Edson Bini de entendimento. A tradução melhor aí é a do Mário da Gama Cury, inteligência. Porque esse é o sentido da palavra intelecto originalmente. Intelecto é isso, inteligência. No sentido de ser alguma coisa quase que intuitiva. Então, essas 5 palavras aí são aquelas que o Edson Bini acabou de dizer, né, que são os modos pelos quais o homem obtém a verdade. Entenderam? Então, o que nós vamos fazer? Para parar com confusão, nós vamos sempre usar as palavras gregas agora em diante. Está claro, pessoal? Tá? É muito fácil, não tem nenhum segredo disso aqui. Técnica todo mundo sabe, tecnologia. Episteme é o conhecimento demonstrado. Não é? A frônesis, talvez o mais incomum, significa sabedoria prática. Sofia vem de filosofia, não é? E nous é espírito. Talvez essa seja um pouco mais difícil. Nous é espírito. É a origem da palavra noético, dia noético, noético. Está claro isso, pessoal? Querem um minutinho para olhar e guardar na cabeça isso? Não precisa. Podemos ir em frente? Então vamos lá. Quer começar de novo, então? Suponhamos que há 5 qualidades através das quais a alma alcança a verdade por afirmação e negação. São elas, nomeadamente, a arte, técnica, o conhecimento científico, episteme, a prudência, frônesis, a sabedoria filosófica, sofia e o entendimento. Que é nous. Entenderam isso? Está claro, pessoal? Ficou claro agora, né? Então, olá, Betina. O único jeito que tem da gente poder, né? A única maneira que tem, acho que deve ter aí no campo alguma sobra aí para a Betina, deve ter. Então, por favor, se puder passar para ela uma cópia de cada um. Então, para a gente não ficar agora quebrando a cabeça com traduções esquisitas, nós só vamos usar agora a expressão grega até o fim do livro. Tá certo? Tá? Muito bem. Continuamos. É possível esclarecer a natureza do conhecimento científico, atribuindo ao termo o seu exato sentido. Episteme. Aristóteles se refere aqui ao sentido particular e específico da palavra e não ao genérico. Vamos lá, é possível, linha 18. 18, linha. É possível esclarecer a natureza do conhecimento científico, que é a natureza da episteme, tá? Vou falar de episteme agora. E tem a nota lá embaixo, né? Episteme, Aristóteles se refere aqui ao sentido particular ou específico da palavra e não ao genérico. Refere-se ao saber adquirido através do aprendizado e estudo. Tudo aquilo que é epistemológico pode ser ensinado, porque como tudo aquilo que é epistemológico é demonstrado, então você pode ensinar qualquer um a ser cientista, a analisar cientificamente as coisas. E, para terminar o parágrafo, né, e desprezando seu usos semelhantes como fé. Analogias, tá? Usos semelhantes é analogias. Então, ele está falando de epistemologia aqui, episteme no sentido explícito da palavra, e não no sentido amplo, assim, tá? Então, conhecimento em geral, não é. É quando é demonstrado mesmo, é quando é resultado de uma conclusão alicerçada de uma demonstração. Isso é episteme, que é a ciência, né? Todos nós admitimos que uma coisa que conhecemos cientificamente não pode variar. Quando uma coisa variável se acha além do alcance de nossa observação, não sabemos se ela existe ou não. Você não pode tentar criar uma zoologia de animais que mudam de jeito de ser o tempo todo. Então, você vai analisar uma galinha, dali a um minuto é um coelho. Né? Então, essas coisas não podem variar. Quer dizer, um coelho é sempre um coelho. E uma galinha é sempre uma galinha. Então, a ciência não pode ser... A ciência não pode lidar com coisas variáveis, são coisas fixas. Portanto, a ciência, de alguma maneira, pertence a qual daquelas duas funções da alma? A alma que analisa as coisas variáveis ou a alma que analisa as coisas invariáveis? As coisas invariáveis. Né? Essa que é a ideia que ele está dizendo. Que a ciência precisa lidar com algumas coisas que não são alvo de escolha. No fundo é isso. Né? Aquilo que a ciência está escolhendo não pode se escolher. Quer dizer, você está entendendo os ventos. Os ventos variam, mas são sempre ventos. Não são outra coisa qualquer. Então, o que ele está dizendo é que, no fundo, não pode existir ciência se ela não tem objeto de estudo. O objeto, uma ciência se define basicamente pelo seu objeto, e não pelo método. Porque o método é sempre igual. Né? Agora, o objeto é aquilo que define. O que a política estuda? Estuda o poder. O que a geografia estuda? Estuda a superfície da Terra. O que é a psicologia dos grupos estuda? A existência dos grupos humanos.
O que a psicologia estuda? O comportamento humano, o modo como ela pensa. O que a história estuda? Estuda o fluxo histórico dos acontecimentos. O que aqui a medicina estuda? Estuda o corpo humano, as suas doenças e a sua saúde. O que é que, enfim, não pode existir uma ciência que não tenha um objeto de estudo. Obrigatoriamente, a ciência define como objeto de estudo, que é um objeto de estudo fixo. Fica delimitado a partir daí. Pode continuar. O objeto do conhecimento científico, portanto, existe necessariamente. É, portanto, eterno, pois tudo que existe com base na necessidade absoluta é eterno. E o que é eterno não nasce, passa a existir, nem perece. Bem, ademais, é reconhecido que todo conhecimento científico é comunicável mediante o ensino e que aquilo que é cientificamente conhecido precisa ser aprendido. Mas todo ensino parte de fatos previamente conhecidos, como estabelecemos nos analíticos. Que é um pedaço da filosofia instrumental, né, que é o órgão, que significa instrumento, que são aqueles livros de Aristóteles que criam metodologias de investigação do mundo. Uma vez que às vezes procede por indução, às vezes por dedução. Então, qual é a diferença? A indução é aquela método de conhecer o mundo em que você vê um fenômeno, depois vê outro, depois vê outro, vê outro, vê outro. Aí você chega à conclusão de que há um fenômeno, uma universal, que é baseado nessa somatória de indivíduos que você viu. Isso é indução. É assim que Aristóteles aprendeu a fazer ciência. Toda a física aristotélica, toda a ciência aristotélica é uma ciência indutiva. Ele não acha que existam cachorros em si próprios, ele acha que existem indivíduos que latem e têm uma aparência canina. Então ele vai vendo um cachorro, outro cachorro, outro cachorro, outro cachorro, e depois então chega uma hora em que ele declara que há um gênero chamado cachorro. Não é isso? Né? Uma espécie chamada cachorro. Né? Uma espécie chamada cachorro, que é um indivíduo, que é uma abstração e generalização da palavra cachorro. A outra maneira de fazer é fazer pelo método dedutivo, que é o método platônico. Você tem um cachorro ideal, tem uma existência, tem um cachorro que existe em algum lugar, e esse cachorro, então, manifesta-se em tentativas frustradas de reproduzir. Isso falando platonicamente, né? Que são os cachorros reais que estão aí. Para Aristóteles, não há uma entidade cachorro ideal. Aristóteles diz que a palavra cachorro não morde. Portanto, o cachorro genérico é apenas uma palavra. Para Platão, o único cachorro que existe de verdade é o cachorro que está no mundo das ideias. E que esses cachorros que estão por aí são meras tentativas fracassadas de fazer o cachorro real. Uma coisa é indução, outra coisa é dedução. Qual é que está certo? Ambas. Às vezes nós somos indutivos, nós começamos com a indução, geramos uma lei universal e deduzimos o resto a partir dela. Então, a dedução e a indução são, na verdade, momentos diferentes, são movimentos da mesma sinfonia. Não dá para você escolher uma coisa ou outra. No fundo, nós conhecemos tudo, na verdade, nós só temos capacidade de conhecer aquilo que é indivíduo, que é item específico, mas, por outro lado, nós só conseguimos introjetar mentalmente se nós o considerarmos de alguma maneira como um conjunto. Então, eu embora tenha visto muitos cachorros na minha vida, eu só consigo lidar com o indivíduo se eu unificar numa espécie de gênero, que acontece na minha cabeça, que é o cachorro em geral. Portanto, eu não consigo fazer nenhuma coisa nem outra sem a outra. E é por isso que, no fundo, os debates aí tidos como debates entre Platão e Aristóteles sobre esse aspecto metodológico são todos debates falsos, no fundo. Para não dizer falsos, digamos, pelo menos ociosos, né? Então, ele está explicando como funciona a ciência nesse momento. Quer dizer, ele está explicando o quê? Como funciona a episteme. Tá? Muito bem. A indução supre um primeiro princípio universal, ao passo que a dedução opera a partir de universais e, portanto, há primeiros princípios dos quais parte a dedução, que não podem ser provados pela dedução, sendo então alcançados pela indução. O conhecimento científico, portanto, é a qualidade mediante a qual demonstramos, acrescentada das qualificações complementares precedentes na nossa definição dele dos analíticos, a saber, que o indivíduo humano conhece uma coisa cientificamente quando detém uma convicção a que chegou, de certa maneira, e quando os primeiros princípios em que se apoia essa convicção lhes são conhecidos com certeza. Pois a menos que ele esteja mais certo de seus primeiros princípios do que da conclusão neles extraída,
limitar-se-á a possuir o conhecimento em pauta acidentalmente. Que essa seja a nossa definição do conhecimento científico. Quer dizer, o que é o conhecimento científico? O que é episteme? É quando eu consigo afirmar alguma coisa e demonstrar de que modo eu a deduzir a partir do quê? De princípios que antecedem a conclusão. Ora, esses princípios que antecedem a conclusão, eles mesmos não podem ser inventados pelo próprio conhecimento científico. Posso ler a nota ali que eu esqueci de dizer? Tá, pode ler. Apodeixis, demonstração, é para Aristóteles especificamente a prova que visa a convicção obtida por dedução. Entendeu? O que é um conhecimento científico? É quando eu deduzo alguma coisa de outra. Mas isso de que eu parto para poder fazer a dedução são os tais dos conhecimentos iniciais, quer dizer, são aquelas coisas que são chamadas primeiros princípios, que não são obtidas pela ciência. Quer dizer, a conclusão disso é simplesmente o seguinte: a ciência não tem a menor ideia de por que ela funciona. Quer dizer, é preciso ter alguma coisa que é anterior à ciência para que ela possa funcionar. Porque a episteme sozinha não consegue deduzir aquilo que é princípio. Porque se a dedução parte de um princípio original que é produzido por indução, então eu não consigo, pela dedução, produzir os princípios iniciais que são a base do meu raciocínio. Então, algum lugar ou outro estarão os princípios iniciais que eu utilizarei na ciência para tirar as suas deduções. Ou seja, o que a ciência não pode fazer é ser a base do conhecimento humano. Porque, embora ela seja fundamental, ela não tem dentro dela nem mesmo as condições para provar que ela mesma funciona. Ela não sabe porque a ciência existe. Aí, quando você vê essa coisa moderna dos cientistas serem transformados todos em deuses, então toda semana tem uma imbecilidade qualquer que um cientista declarou e que é aceita tacitamente como verdade por todo mundo, porque o sujeito é cientista. Então, fulano cientista diz tal coisa. Pronto, agora é verdade, só porque é cientista. Nós vivemos uma época em que a ciência passou a ter uma espécie de poder assim divino. Ela é uma entidade de autoridade máxima. No entanto, esse sujeito que você pensa que é um sujeito racional, etc., está partindo de primeiros princípios que ele mesmo não pode provar pelo método científico. Portanto, ele está subordinado a uma outra coisa que não a própria ciência. E, portanto, a ciência não é, em si, autônoma, nem capaz de resolver as coisas. Vai ficando mais claro, quer ver? Vamos deixar o Aristóteles explicar. A classe de coisas variáveis abarca tanto coisas criadas quanto ações realizadas. Isso que está na nota, aquilo que eu falei para vocês, que uma coisa é dormir, quer dizer, uma ação realizada, e outra coisa é pintar um quadro. O quadro é pintado, portanto, é isso que eu falei. Ele vai dizer apenas a diferença que tem entre máquina e tum, e entre make e do. Tá ali, né? Vamos em frente. Mas o criar, fabricar, é diferente do fazer, realizar. Uma distinção que admitimos a partir de discursos externos. Assim, a qualidade racional concernente ao fazer, realizar, difere da qualidade racional concernente ao criar, fabricar. Nem é um deles uma parte do outro, pois fazer não é uma forma de criar e nem criar uma forma de fazer. Entendendo? Fazer a lição de casa não é a mesma coisa que criar alguma coisa. Porque criar alguma coisa implica num resultado exterior à ação. Não? Então, eu criei um quadro. Então, eu passei 2 horas pintando, no final tinha um quadro. Ora, quem passa 2 horas estudando, no final não tem nada, a não ser passou o tempo que gastou, passou 2 horas estudando. É isso que está dizendo, são coisas diferentes, tem que ser separadas então, tá? Ora, a construção de casas, por exemplo, é uma arte e é também uma qualidade racional que concerne ao criar, fabricar. Tampouco existe qualquer arte que não seja uma qualidade racional que diz respeito ao criar, fabricar, e nem uma tal qualidade que não seja uma arte. Por arte aqui sempre vamos entender técnica, né? Técnica. Lembra que nós combinamos de trocar as palavras? Então, a arte é técnica. Conclui-se disso que uma arte é o mesmo que uma qualidade racional concernente ao criar, fabricar, e que envolve um processo verdadeiro de raciocínio. Então, o que é fazer uma casa? Fabricar uma casa é uma técnica. O que é? É você seguir um conjunto de ações, ou seja, uma sequência de atos, cujo resultado final será produzir um objeto chamado casa. Portanto, o que é? Isso não é um ato da alma sensitiva, isso é um ato da alma racional. Não é isso?
No entanto, esse ato da alma racional, que é produzir pela técnica, pela arte técnica, produzir as ações que gerarão o resultado final, isso não pode ser confundido com os atos que são de natureza não de criar, mas de fazer, que são os atos da vida moral, aquilo que você faz na sua vida concreta, quando você se comporta, simplesmente vive. E é por isso que ele está tentando separar essas duas coisas. O ponto está dizendo o seguinte, que com relação aos assuntos, com o mundo das coisas variáveis, há duas interferências da mente racional. A interferência chamada frônesis e a interferência chamada técnica. Técnica e frônesis dizem respeito a esse aspecto das coisas mutáveis. E, do outro lado, onde estão as coisas imutáveis, existem a potência da alma racional, que é a inteligência, que é aqui o nous, que é a episteme, que é a ciência, e é a sofia, que é a sabedoria filosófica. É isso que está aqui nesse nosso documento. Se vocês olharem aqui, por favor, reparem aí, que eu tenho, de um lado esquerdo, eu tenho o logístico, que diz respeito ao quê? Aquilo que eu conto, que é o conhecimento das coisas mutáveis, incluindo as humanas. Aristóteles disse que a alma racional é dividida em duas funções. Logístico, que é o conhecimento das coisas humanas, mutáveis, incluindo as humanas, e epistemônicon, do outro lado, que é o conhecimento das coisas imutáveis, incluindo os primeiros princípios. Já tem um errinho ali, não é os primeiros princípios. Então, do lado esquerdo, eu tenho ali a frônesis, que faz, e embaixo a técnica que cria. Entenderam isso? Então, como é que a alma racional interfere no mundo das coisas mutáveis? Ou instruindo como se faz, no sentido de frônesis, ou seja, no sentido de coisas apenas que se fazem e não que se criam, ou instruindo a técnica, que é aquela parte da alma racional que cria. E do lado direito, no mundo dos imutáveis, eu tenho o nous, a episteme e a sofia. Portanto, aquelas 5, lembra que ele começou dizendo que havia 5 meios pelos quais a alma racional conhece a verdade? Pois 2 desses meios referem-se ao mundo dos mutáveis, do lado esquerdo, e 3 desses meios referem-se ao mundo dos imutáveis. Está encaixando cabo a cabeça? O frônesis aqui não tem nenhum sentido de fazer, de rotina? Sabedoria prática. Rotina, né? Pode até ser, mas ele se aplica ao quê? A escolhas, portanto, às coisas que são naturalmente mutáveis. O que faz o técnico? O técnico ele tem escolhas específicas da própria técnica, mas o técnico, no fundo, é apenas a arte de produzir alguma coisa concreta no fim. Então, o modo de educar os filhos é um frônesis. Dirigir a cidade, como é que você coordena a cidade politicamente? É a frônesis. Agora, o carpinteiro, o sujeito que faz barcos, a pessoa que faz roupas, enfim, todas essas habilidades do escultor são todas técnicas. Mas, tanto num caso como outro, essas duas coisas estão associadas às coisas mutáveis, ou seja, aquele pedaço do mundo que é mutável. Lembra que, no fundo, ele começou a contar assim, olha, pessoal, quando eu falei para vocês das virtudes morais, das virtudes éticas, eu disse que as virtudes éticas eram encontrar o justo meio, ou seja, aquele ponto central. Mas isso não é possível sem que exista uma razão que está iluminando esse justo meio, dizendo que aquele justo meio é o justo meio certo. Ora, qual é o pedaço da razão que faz isso? É a frônesis. A frônesis é aquele pedaço da razão, portanto, da alma intelectiva, que ajuda a alma sensitiva a decidir melhor, em toda e qualquer circunstância. E, ainda assim, a alma intelectiva tem um outro pedaço, que é associado a esse, mas já com uma outra natureza, que é a capacidade de construir coisas, ou seja, de fazer procedimentos que gerarão, no final, algum objetivo concreto e real. Só que a alma intelectual não pode se resumir apenas essas duas coisas, porque também existem coisas imutáveis. E o que está lidando com as coisas imutáveis não é nem a frônesis e nem a técnica. É o nous, episteme e sofia. Essas 3 coisas lidam com a alma imutável. Portanto, as 5 funções da alma intelectiva, da alma racional, estão agora divididas nos seus devidos lugares.
Está claro isso, pessoal? Está ficando claro? Bom, vai ficar bem claro. Não vai ninguém, olha, não sai ninguém daqui hoje para entender isso. A Patrícia trouxe um questionário ali para responder na saída, que ela passou a tarde inteira fazendo. Quer dizer, não sai ninguém daqui hoje sem entender esse negócio. Não é possível. Vamos, tá? Continuamos, vamos lá. Toda arte se ocupa em trazer alguma coisa à existência. Toda técnica. Se você puder traduzir, sempre é melhor. Toda técnica. É. A arte é sempre técnica. Eu só brincar que o nosso NUS aqui também é o restrito. O NUS? Não, peraí, calma, ele vai explicar ainda. Tá? Até agora só está explicado o quê? Primeiro, que as 5 funções da alma que Aristóteles estabelece, nós vamos usar as expressões gregas e está agora estabelecido que essas 5 dividem-se em 2 grupos. Então, o primeiro grupo à esquerda, associado que é as coisas variáveis, mutáveis da vida, e o lado direito associado àquelas que são invariáveis. Então, vamos lá. E dedicar-se a uma técnica significa estudar como trazer ao existir uma coisa que é possível existir ou não. A causa eficiente da qual estando no Criador e não na coisa criada, pois a arte não se ocupa com coisas que existem ou passam a existir, venha a ser necessariamente, ou pela natureza, uma vez que essas coisas possuem suas causas eficientes em si mesmas. O que ele está dizendo é o seguinte, que toda técnica não pode se atribuir a coisas que a natureza já faz. Então, você não pode inventar uma maneira de produzir chuva, né, de produzir o sol e a noite e o dia, porque até algumas coisas, aquilo que é necessário em si próprio, ou seja, aquilo a causa eficiente já está embutido em si, que é a própria natureza, né, tá, a causa eficiente é algum mecanismo na natureza. Então, não é algo de técnica. Algo de técnica o que é? É você fazer um carrinho de mão, você fazer um prédio, você criar uma vacina. Então, a técnica só pode ser aplicada aquilo que pode existir ou não. Porque, no fundo, a causa eficiente da técnica que é o Criador. A causa eficiência que é a motora da técnica é o Criador. Então, eu vou ou não pintar um quadro. Isso depende só da minha vontade. Agora, chover ou não, nascer o sol amanhã de manhã, não depende da minha vontade. Então, a técnica não se aplica a coisas cuja causa eficiente estão implícitas elas próprias. Está claro? Isso é uma coisa, no fundo, é uma coisa completamente óbvia, mas Aristóteles é uma espécie de professor. Isso aqui é uma aula. Isso aqui não é um texto escrito para ser publicado. Isso aqui é uma aula que ele deu e que ele está falando para os alunos isso. Os alunos estão lá entendendo tudo isso. Quer dizer, a linguagem filosófica, pessoal, só passou a ser misteriosa a partir de 100 anos para cá, né? Porque até mais ou menos 100 anos, até Nietzsche, digamos assim, tudo que um filósofo escrevia era para qualquer pessoa entender. Porque nós temos dificuldade de entender aqui, às vezes, porque nós temos o problema na tradução, nós temos o problema de serem notas de aula que podem ter sido mal anotadas, tem pedaços que podem estar faltando, pode ter havido um lapsus linguae, tá? Ou seja, o professor, outro dia eu dei uma aula sobre Albert Camus e fiquei o tempo todo falando do mito de Sísifo e dando o exemplo lá do Prometeu acorrentado. Quer dizer, chamando o Sísifo de Prometeu, e não teve ninguém, nem mesmo com obrigações fraternais de me avisar. Porque você pode fazer isso, isso acontece com quem dá aula, entendeu? Então aí você entende, né? Você entende o quanto é complicado isso, quer dizer, nós temos que entender isso aqui, não porque a linguagem seja difícil, como, por exemplo, um texto de Edmund Husserl, que tem que fazer um estudo de vocabulário antes de poder abrir o livro, mas porque esse texto aqui passou por acidentes ao longo da história, muito grandes, né? Mas, em princípio, tudo que ele fala aqui é para uma pessoa normal entender, uma pessoa comum entender. Não tem aqui nenhuma espécie de segredo linguístico, não, tá? Tá certo? Então, vamos até terminar esse pedacinho aqui. Mas como criar e fazer são distintos, infere-se que a técnica, sendo concernente ao criar, não concerne ao fazer. Em um certo sentido, a técnica se ocupa dos mesmos objetos da sorte, como diz Ágaton. A sorte é aficionada da arte e a arte da sorte. A outra tradução do Mário da Gama Cor é assim: a arte ama o acaso e o acaso ama a arte. E isso, o significado disso é simplesmente o seguinte, que a arte, que é a técnica, lida com coisas não necessárias. Mas não é não necessário no sentido assim, de que o automóvel não é necessário. Mas é aquilo que a natureza não produziu sozinha. Entenderam? Tá? É isso que ele está falando, tá?
Quer dizer, o acaso é alguma coisa que não faz parte implícita da natureza. Porque se ela fosse, se fosse, pertencesse ao mecanismo da natureza, então o acaso não seria acaso, seria a regra. Então o acaso o que é? É uma exceção à regra que pode acontecer de vez em quando e que não interfere na regra. Pois a técnica tem, nesse sentido, o mesmo sentido. Porque a técnica também lida com o não necessário. Mas cuidado, quando eu estou dizendo para vocês que a técnica lida com o não necessário, não quer dizer que ela produza coisas inúteis. Mas produz coisas que não estavam aí do início, ou seja, que não são necessárias por força da causa eficiente da natureza. Nesse sentido que pode ser entendido essa frase aqui do Agatão. Só tem esse sentido para entender. Compreenderam isso, pessoal? Eu explico de novo, se for o caso, não tem o menor problema. Compreenderam por que a arte e o acaso se parecem? Porque o acaso acontece sem que isso interfira na regra. E a técnica, né, que é a arte, é a capacidade de fazer aquilo que não é necessário, é aquilo que não necessariamente acontece. Produzir caminhões não é necessário nesse mundo. Tanto é que até o século XIX, não sei aqui qual é o ano, não tinha caminhão nenhum no mundo. O mundo existe sem caminhão, entendeu? O mundo existe sem videocassete, sem radiola da Philips, sem barbeador elétrico. Como adolescente, pergunto, como vocês viviam sem celular? Vivimos muito bem até, né? Quer dizer, o mundo existe sem celular, o mundo existe sem rouge, existe sem laque, entendeu? Sei lá o quê, entendeu? O mundo existe sem essas coisas todas, porque essas coisas não são necessárias à existência do mundo. Se você assim, eu não consigo viver sem chope. Isso não é uma afirmação filosófica, isso é doxa. Isso é apenas uma opinião. Entenderam? Isso não é episteme, isso é doxa. Ela tem sentido simbólico, muito bem, para a sua vida é importante, apenas com isso você está querendo dizer o quanto você se diverte bebendo. Mas isso não quer dizer que o mundo não existiria se não tivesse chope. Então, o técnico é a parte do mundo que produz essas coisas todas que não precisam existir para que o mundo exista. Por isso é que elas são coisas não necessárias. Exatamente como o acaso. Porque o que é o acaso? Acaso é definido mesmo exatamente pela sua não necessidade. Porque se o acaso fosse necessário, não seria acaso, mas seria a regra. Não é assim? Entenderam agora por que Aristóteles está dizendo que uma coisa parece com a outra? O acaso imprevisto, ou aquilo que saiu da regra. Né? Então, nesse sentido, é que o acaso e a técnica se parecem. Claro, né, pessoal? Muito bem. A técnica, portanto, como dissemos, é uma qualidade racional concernente ao criar, segundo um processo verdadeiro de raciocínio. Seu oposto, a lacuna da técnica... É a falta, né? Aqui a tradução certa é a falta de técnica. A lacuna da técnica é uma tradução, para dizer o mínimo, né? Bobalhona, né? É a falta de arte. Falta de técnica. O seu oposto, a falta da técnica, é uma qualidade racional concernente ao criar que envolve um processo falso de raciocínio. Ambas lidam com aquilo que admite variação. Então, vocês entenderam agora que, no que diz respeito às coisas que mudam, há duas potências da inteligência que estão atuando. A primeira potência é a técnica. Por quê? Porque você, então, por meio de um conjunto racional de procedimentos, você é capaz de produzir determinados resultados, criar, né? Marketing. Não é? Não é isso? Quer dizer, é capaz de criar coisas que não existiam antes. Coisas que passam a ter um sentido, uma existência independente do ato de criá-los. Então, depois que eu pinto um quadro, esse quadro passa a ser independente do fato de eu ter pintado. É como acontece com o filho, né? Com o livro, com o objeto que você produz. Não é? Muito bem. Então, esse é o primeiro pedaço, a primeira meio de interferência da mente racional, da alma racional, no mundo mutável. O outro meio é a frônesis, porque a frônesis está associada não a criar, mas a fazer. Ou seja, há um conjunto de escolhas na vida real concreta diária que precisam ser instrumentalizadas pela razão. Pois é, como é o nome dessa instrumentalização da razão? É a frônesis. E a frônesis, então, é aquele negócio que gera o justo meio que é necessário para que haja a virtude ética do outro lado. Que lado? No âmbito da alma sensitiva. Então, o que é a frônesis?
é o pedaço da alma racional que interfere e coordena, de alguma maneira, que delimita o quê? A alma sensitiva, criando, então, o quê? O justo meio pelo qual a alma sensitiva há de faltar seu comportamento. Claro, né, pessoal? Está claro, né? Vamos tomar um café e continuar daqui a 10 minutos? Então, vamos lá. Linha 7, 8, final de